Olá, pessoal. E aí, voltando. Vamos lá agora para nosso caderno 36, aula 38, ok? Agora estou pegando. Eu estava preparando o material de vocês direto, aí não está tendo muito tempo para estar gravando as aulas, né? E agora que eu já consegui terminar todo o material, já está tudo pronto, só está sendo entregue pela coordenação para vocês, eu consigo agora ir pegando direto nas gravações, tá bom? Então eu vou conseguir botar 5, 10 gravações diariamente para vocês. Vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui do RCPJ. O RCPJ ele é simples, tá? Provavelmente vai cair poucas questões de RCPJ para vocês, mas o que cair você não pode errar, tá bom? Então vamos lá. No RCPJ, o que a gente tem que ver, gente? O que a gente vai olhar aqui? Primeiro, os aspectos jurídicos e atribuições. A gente vai falar um pouco da pessoa jurídica. A gente vai falar da competência do RCPJ, qualificação, ordem de serviço, escrituração, gestão documental e publicidade. Tá bom? É bem pequeno, não tem muito mistério, você pode dar uma lida na 6015 também, que até lá é rapidinho de você olhar, tá bom? Então vamos lá. O resumo teórico aqui, você tem que guardar. O registro civil das pessoas jurídicas é uma especialidade registral prevista lá no 114 da 6015, incumbida de assegurar o quê? Publicidade, segurança, autenticidade e eficácia dos atos constitutivos e modificativos de entidades civis não empresariais. Guarda isso. Entidades civis não empresariais. As sociedades, professor? Sim, sociedades civis, não empresariais. Fundação, professor? Fundação não empresarial, não é empresarial, né? Fundação, sim, só não vai entrar aqui a fundação pública, de direito público, mas a fundação de direito civil vai estar aqui, que é reunião de patrimônio. As sociedades são reunião de pessoas, então, tanto reunião de pessoas para um propósito comum, um fim comum, como a reunião de bens para um fim comum, que é a fundação, ingressa aqui, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, registro de atos constitutivos e alterações, associações, reunião de pessoas sem fins lucrativos, fundações, reunião de patrimônio sem fins lucrativos, sociedades civis, reunião de pessoas com fim lucrativo. Ah, professor, até com fim lucrativo entra aqui, tá? Ela só não é empresária, tá bom? E exceto aqui as sociedades anônimas, tá? Também não entra aqui. Organizações religiosas, pias, morais, científicas ou literárias e partidos políticos também entra aqui, tá bom? Esse primeiro conjunto tá no livro A, tá? Então guarda. No SCPJ a gente só tem 2 livros, bem dizer, né? Livros obrigatórios. Claro, tem outros obrigatórios também, para escrituração contábil, correição, estou falando assim, para escrituração da sua competência. Esse primeiro aqui é o livro A. E aí tem um segundo livro, que é o livro B, que são o quê? São destinados a matrículas. Matrículas, o registro, né? Mas matrículas, a lei chama de matrículas, de jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias, tá? Beleza? Tá tudo lá no 114. Se você quiser dar uma lida na lei, é bem rapidinho também, mas não há necessidade. Está tudo aqui. Da pessoa jurídica, então você vai guardar. A gente já vê isso em direito civil, mas vamos fortalecer aqui. A inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica é essencial para conferir o quê, gente? Personalidade jurídica própria. É aqui que nasce a pessoa jurídica. É aqui que nasce a personalidade jurídica. Perceba, esse ato no SCPJ é um ato constitutivo. É diferente do registro da pessoa física, da pessoa natural no RCPN, onde ela também adquire, onde é constatada ou é publicizada a personalidade jurídica dela, que ela já existia. Por quê? A personalidade jurídica ela ocorre com o nascimento com vida. Lá é um ato no SCPN, o registro de nascimento da pessoa natural é um ato declaratório. Aqui, o nascimento da pessoa jurídica, o registro do nascimento da pessoa jurídica é um ato constitutivo, tá bom? Aqui é constitutivo. Lá no SCPN ele é declaratório, ok? Então, ó, capacidade processual é aqui que então você vai adquirir a personalidade jurídica.
própria, e aí vai ter capacidade processual, titularidade de direitos e deveres. Perceba, a titularidade de direitos e deveres da pessoa natural, ela ocorre com nascimento, com vida, independentemente do registro. Depois é levado ao registro para uma publicidade daquele nascimento. Tá? Ó, fulano nasceu, o Estado o reconhece. Tá? É declaratório. Aqui não, aqui é no momento do registro. Tá? Possibilidade de patrimônio separado. Aqui é a mesma coisa. Quando você constitui, você já faz a declaração do capital social ou do patrimônio que compõe a sociedade ou a fundação. Desculpa, gente. Elementos essenciais do registro. Denominação, sede. Por que sede é importante? Porque na hora que o registrador está qualificando, qual é o RCPN competente por fazer o registro da sociedade, da fundação, da associação, da PJ? Quem é o RCPN competente? O da sede. Da sede, tá? Duração, fins. Por que fim? Duração, porque é o tempo que ela vai exercer essa personalidade jurídica. Fim, finalidade, porque o registrador também vai qualificar a finalidade. Porque dependendo da finalidade, ele vai negar o registro, tá? Então tem que ter tudo isso: denominação, sede, duração, fins, representação e administração, responsabilidade dos membros, condição de extinção e destinação do patrimônio, porque tem que ter, é associação sem fins lucrativos, é fundação, tem um propósito. Qual é a destinação do patrimônio caso haja extinção da pessoa jurídica? Digamos que a fundação, caso ela perfeccione um dos motivos de extinção, pode ser o próprio prazo, pode ser a falta de condição financeira de manutenção de existência, né? Dados dos fundadores e dirigentes. Importante, quando o funcionamento depender de aprovação prévia de autoridade competente, o registro só ocorrerá após tal aprovação. Um exemplo aqui, Ministério Público em relação à fundação. Então, depende de aprovação do Ministério Público, aprovação do Estatuto da Fundação pelo Ministério Público para a Constituição. Ou se for o MP que elabore o estatuto por ausência e omissão daquele que deveria fazer, o judiciário vai fazer. Então, o judiciário vai ser o responsável por aprovar. Então, o órgão judicial, o MP fazendo o estatuto, o órgão judicial é que aprova. Perceberam aí? Então, quando for necessária a aprovação prévia da autoridade competente, não pode fazer o registro sem essa aprovação, ok? Critério de competência territorial, o registro deve ser feito no cartório de domicílio da entidade, tá? Da sede, do domicílio, guarda isso. Registro no local do domicílio da entidade. Qualificação registral, função típica do registrador. O que ele tem que fazer na qualificação? Controle de legalidade, análise formal e material do título. É diferente do tabelião de protesto. O tabelião de protesto faz análise formal e não material. Aqui, material. RCPN, material. RI, material. Notas, material, tá? Você sempre vai fazer análise material e formal. Só no protesto que não há qualificação material do título, tá bom? Possibilidade de suscitar dúvida fundamentada. Sim, já vimos aqui, tanto o tabelião quanto o registrador tem a possibilidade de suscitar dúvida diante da sua competência para a prática do ato, em verificando que há um vício, uma ilegalidade, e seja elaborada nota devolutiva, em havendo impugnação, o requerente pode solicitar ao registrador ou tabelião a suscitação de dúvida. Só que existe alguns casos que a dúvida pode ser suscitada de ofício. Por quê? Porque quem é competente é o próprio registrador e o tabelião. O tabelião e o registrador são competentes para suscitar dúvida. Certo? Eles são os competentes. Pode ser de ofício ou a requerimento da parte. Mas a parte nunca pode suscitar dúvida. Existe na doutrina a possibilidade de suscitação de dúvida inversa, quando
é um reconhecimento de quando o apresentante vai diretamente ao juiz para impugnar a nota devolutiva, seria então, se o juiz aceitar, vai fazer o caminho inverso da suscitação de dúvida, por isso chamado de dúvida inversa, tá bom? Mas o certo é, quem suscita a dúvida? O registrador e o tabelião. E ele vai suscitar quando? Quando houver fundado uma fundada suspeita sobre algo ilícito, algo equivocado, algo errado, ou quando a própria lei determinar que naquele caso ele tem que suscitar dúvida, ou quando o requerente exigir, requerer essa suscitação de dúvida diante de uma negativa. Então guarde, é sempre possível. Quem é competente por fazer a suscitação de dúvida? O delegatário, tá? E a suscitação de dúvida é feita para quem? Para o juiz competente pelos registros públicos. Legal? Ordem de serviço, escrituração, gestão documental. Livros. Quais são os livros do RCPJ, gente? Do RCPJ. Livro A, registro de ato constitutivo, sociedade civil, associação, fundação, partido político, tá? Instituições religiosas, e aí vai. Livro B, matrícula de jornais, periódicos, empresas de radiodifusão, agências de notícias. Legal? Gestão documental, você vai arquivar todos os exemplares, você vai fazer índice cronológico e alfabético nesses livros, tá? Então, os livros vão ter os índices para fácil localização, encadernação, conservação, e a gente sabe que agora tem a ONRCPN, RTDPJ, que é o Operador Nacional do Registro de Títulos, Documento e Pessoas Jurídicas, né? RTDPJ. Então, uma boa parte todos os atos praticados pelo RTDPJ pode ser praticado de forma eletrônica, ok? Então, pode ser feito requerimento de forma eletrônica. Claro, a forma eletrônica não veda a física. Então, os requerimentos podem continuar sendo feitos físicos, sim. E o que o registrador tem a responsabilidade, a obrigação de fazer é desmaterializar. Desmaterializar, tá? Desmaterializar a documentação toda apresentada, ok? Para que ela tenha existência eletrônica. Provimento 149 a 246 a 256 vai tratar. Documentos podem ser apresentados em meio físico ou eletrônico, admissão de sistemas digitais de escrituração, adoção obrigatória da central do RTDPJ. Então, todos os registradores RTD e PJ são obrigados a utilizar a central RTDPJ. Tá ali, ó, é obrigada a adesão de todos os oficiais de registro de título, documento e oficiais de registro civil das pessoas jurídicas à central RTDPJ Brasil, ok? E aí tem lá o operador nacional, operador nacional. Publicidade, o princípio da publicidade é essencial, segurança jurídica, validade dos atos, modalidades, né? Publicidade registral. Quando a gente fala de publicidade, eu já falei isso aqui várias vezes, serve para todas elas. A publicidade, gente, ela pode ser ativa e passiva. Da administração pública, por exemplo, é ativa. Todos os atos praticados na administração pública, eles são publicados. Então, ativamente. Da atividade notarial registral, não. Ela é passiva, já começa aí. Ela é publicidade passiva. E além de ser passiva, por que passiva, professor? Porque passiva, enquanto a administração pública pratica o ato e publica, aqui na atividade notarial registral, a gente publica o ato e guarda. Por isso que é passiva. Você fica numa posição passiva. O passivo fica aguardando o quê? Alguém provocar. O passivo fica esperando uma provocação. E nós esperamos a provocação. Através de que princípio mesmo? Rogação, instância, isso aí. Nós somos provocados. Nenhum delegatário, nenhum notário registrador pode praticar atos, a menos que seja correções de ofício, aqueles autorizados por lei para que seja praticado de ofício. Nenhum ato pode ser praticado que não seja provocado, seja requerido, solicitado. É mediante provocação, tá? Rogação e instância. Então, a gente pratica o ato e guarda.
Fica aguardando o quê? Alguém requerer informação sobre aquele ato. Isso é a publicidade passiva. Está aberta ao público, mas depende de requerimento. E a gente emite essas informações através de quê? Certidões. Legal? Certidões. Só que aí, o que acontece? Essa publicidade passiva, ela é plena, professor? Não. Não, em várias atividades, vocês vão ver, em várias especialidades, vai ter o quê? A mitigação. Tem dados sensíveis? Opa, peraí. Quem é que está requerendo? Aí eu vou ter que olhar. É determinação judicial? O juiz pode tudo, lembra que eu falei? Dentro da atividade notarial registral, o juiz pode tudo. Então o juiz determinou, manda quem pode, obedece quem tem, juízo, acabou. Certo? O próprio interessado pode? Aí pode. O próprio interessado, é ele que está ali no ato, é ele que está envolvido, ele pode. Certo? Por exemplo, a mudança de nome de um trans, ok, mudou. A certidão de nascimento dele vai sair como? Vai sair essa informação de que houve mudança de nome? Não, não vai. Não vai sair essa informação. Por que não vai sair essa informação? Porque ela é protegida. Ela é protegida. Se ela é protegida, ela não vai poder sair, ok? Agora, o próprio trans vem pedir essa informação. Aí, ok. Você pode dar a certidão inteiro teor para ele. Por quê? Porque ele é o próprio interessado. Se fosse ordem judicial, também pode. Ok? Agora, um terceiro, não. Legal? E por aí vai indo. No protesto, mesma coisa. Né? No protesto. Você quer ali informações de título cancelado. Não. A publicidade é de título protestado, não cancelado. O que está cancelado está fora efetivamente do interesse público. Sacou? O título foi protestado, foi cancelado. Qual é o interesse público sobre aquele título? Nenhum. Por quê? Porque é uma restrição que já foi cancelada. O título foi pago, o conflito foi resolvido, o credor recebeu, o devedor pagou, o cartório recebeu seus emolumentos. O que tem para publicizar aqui? Mais nada. Fora isso, é especular a vida do outro. É devassar de forma abusiva a vida do outro. Então, o que a norma diz para a gente? Certidão de protesto é só de título ativo. Agora, se vem o próprio interessado que cancelou o título, ele vem requerer uma certidão dos títulos cancelados. Aí pode? Aí pode. Porque ele tem interesse. De repente ele quer guardar aquilo de lembrança. Aqui quanto eu fiquei devendo, mostrar para os filhos. Olha só, quanto eu já cheguei a dever e paguei tudo. Ou então ele quer entrar com uma ação judicial. Ele foi lá, cancelou, mas ele agora vai entrar com repetição de indébito em relação um tributo que ele já pagou e aí teve que pagar, cancelar novamente, agora entrar com a ação. Perceberam? Ele tem o interesse jurídico dele. Agora os outros. O outro não. O outro é querer saber da vida alheia. Certo? Agora, o protesto ativo, sim, tem interesse. Por quê? Qualquer um que chegar aqui e pedir uma certidão de protesto, certidão positiva, o que eu tenho que fazer? Tem que qualificar essa pessoa. Porque isso aí chama-se rastreabilidade, controle de informação. É o que a LGPD diz o tempo todo. Você tem que ter rastreabilidade, rastrear quem pegou a informação, controlar. Tem dados sensíveis? Não. Opa, tem que tomar cuidado, não pode dados sensíveis, vai o necessário. E rastrear quem pegou a informação. Por quê? Essa informação, ela tem... Por que eu devo liberar essa certidão? Porque ela tem o quê? Ela tem informação jurídica relevante de crédito na praça. Porque essa informação de certidão positiva, ela faz o quê? Ela está avisando a outros credores que essa pessoa está com dificuldade financeira, está com dificuldade de implemento, está devendo determinadas pessoas. Entendeu ou não? Então, essa publicidade ela é legítima, porque essa é a função social do protesto. Informar, publicizar inadimplementos para evitar o quê? Novos lesados em relações
negociais jurídicas de créditos posteriores. Sacou? Agora, o título cancelado não, a pessoa resolveu a vida dela. E agora ela está liberada para continuar a vida dela. Não pode ter pena perpétua, não é isso? Senão seria uma pena perpétua. Mas percebeu? Então, aqui não é diferente. RTDPJ não é diferente. A publicidade ela é o quê? Passiva, mas ela é controlada e ela é mitigada, limitada, tá? Por quê? Não pode ter dados sigilosos e você tem a questão do controle de dados sensíveis, né, que não pode. Então, para cada atividade, vai ter a sua peculiaridade de informação, que pode ou não sair. E aí você só vai ficar atento a isso, né? E aí, por isso que eu vou dando alguns exemplos, na hora que eu vou falando, já vou dando os exemplos. Por quê? Porque o examinador pode perguntar isso. Lá no protesto, qual tipo de certidão não pode ser fornecida de forma, numa publicidade registral plena? Ou não pode ser dada a qualquer um? Ou tem a necessidade de justificativa? A gente falou aqui, algumas aulas atrás, do RI. No registro de imóveis, por exemplo, você tem situações, digamos que a pessoa chega no registro de imóvel e ela quer certidões dos indicadores, real e pessoal. Tem que ter o quê? A exposição do motivo de... Qual é a finalidade? Eu quero saber lá, o Marcelo Lessa, quantos imóveis, quantas vezes eu apareço lá no indicador pessoal, quantas negociações, ou seja, quantos atos eu pratiquei lá, dei entrada para praticar. Se meu nome figura no livro lá do registro de imóveis. Por que meu nome figurar no livro de imóveis? Né? Então, eu estou querendo a certidão do indicador pessoal ou real que faz o controle dos atos praticados na serventia. Aí tem que ter finalidade. Ah, não, porque nós estamos fazendo uma busca, olha só, tem um processo, tal, e estamos fazendo uma busca de possíveis imóveis que ele tenha para apresentar em juízo, para fazer uma restrição judicial, uma penhora, por exemplo. Ah, ok, tem uma justificativa, a pessoa vai se qualificar, dá a justificativa, emite a certidão. Por quê? Porque o registrador vai entender se aquela finalidade é uma finalidade legal, ou se não é uma finalidade ilícita que está sendo apresentada. Legal? Tranquilo? Então vamos, a gente aproveita para dar uma puxada aí. Aqui vem o fichamento. O fichamento é tudo que eu já falamos antes, então aqui é só um resuminho, tá? Então assim, é isso, gente. Aqui no SCPJ, eu acho que o que a gente tinha que falar é isso. Uma coisa que você tem que guardar aqui é a questão do prazo, eu não coloquei aqui, mas é de 180 dias o prazo para que digamos, você vai ao SCPJ, dá entrada na documentação para poder fazer um registro. Foi feito, foi certificado o registro, ok, registrou lá a pessoa jurídica, você tem 180 dias para ir lá buscar os documentos que você apresentou de volta. Você pode pegar os documentos de volta, 180 dias. Se você não for, esses documentos vão ser destruídos. Essa é uma hipótese. Você apresentou, recebeu uma nota devolutiva. Ou seja, não foi feito o registro porque teve uma nota devolutiva. E dessa nota devolutiva, você não respondeu, já tem 180 dias. Da mesma forma, esses documentos serão destruídos. Deixa eu ver até se eu tenho aqui a lei, já vou colocá-la aqui para você. Vou pegar aqui rapidinho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, gente, vamos lá. Tá aqui, ó. O artigo 121, tá? O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentado em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica, tá? Isso aqui foi, essa redação foi alterada aqui pela 14.382, ok? Então, dizendo como é que vai ser feito aqui o registro, tá bom? Ó, da pessoa jurídica, tá? O registro da sociedade, fundações, partidos políticos e tal, consistirá, tá vendo aqui? Tudo aqui, ó. As condições, tudo ali. Aí tá dizendo aqui como é que vai ser feito. Entregue o documento. Aí tá aqui, ó. É dispensado o requerimento de que trata o caput, que ele tá falando aqui que precisa do registro, será feito com base em uma via, tá? Apresentada em papel a requerimento do representante legal, da pessoa jurídica. Ou seja, ele faria um requerimento. Só que esse requerimento ele é dispensado se
esse representante legal já esteja constando, né? Aqui, ó, ele tem assinado, ele está lá constando e subscreveu, assinou embaixo o estatuto, o compromisso ou o contrato. Se ele assina no próprio estatuto, no próprio compromisso, no próprio contrato, não precisa do requerimento. Então, ó, guarda isso, é uma possibilidade de dispensa de requerimento na apresentação da documentação para o registro no RTD, no RCPJ. Parágrafo 2º. Os documentos apresentados, esses documentos aqui, tá? Estatuto, compromisso, tá? Em papel, apresentado em papel, poderão ser retirados pelo apresentante quando? No período de quanto tempo? 180 dias. Após a data da certificação do registro ou da expedição da nota devolutiva. Então, guarda isso aqui. Qual é o prazo de dever de guarda dessa documentação no RCPJ? 180 dias. Ultrapassou os 180 dias, seja registrado, seja nota devolutiva, tá aqui, ó, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 2º deste artigo, os documentos serão descartados. Então, o RCPJ tem e aí que tá, que eu falo aqui, o poder dever. Pode e deve descartar. Ah, por que, professor? Poder dever. Ele não poderia guardar lá por mais um tempo, por cautela. Tá. Se está guardando mais um tempo por cautela, você vai submeter a LGPD. Digamos que alguma informação lá seja vazada ou vaza alguma informação após esse prazo, como é que você vai justificar por que você manteve essa documentação dentro do cartório, mesmo depois de que você já poderia ter eliminado ela? O teu prazo de guarda, dever de guarda, é de 180 dias. Ah, foi por cautela. Tá, você vai ter que justificar tudo isso, explicar tudo isso. Mas perceba, você está levando mais atribuição de responsabilidade para você, sendo que não haveria necessidade. Porque você tem o quê? Autorização legal para descartar. Tá? E olha só, aqui a própria lei nem diz nem que você pode, diz assim, serão. Entendeu? Então é o teu dever descartar. É o teu dever. Você não fez, vai assumir a responsabilidade por isso. Houve um vazamento de informação, você vai responder. Isso é importante porque essa reflexão eu já venho fazendo há algum tempo, no sentido da LGPD. Quando você olha lá o provimento 50. Gente, olha o provimento 50. Outra coisa, você tem que levar o provimento 50 para a prova. Digo assim, na cabeça, né? Não é para levar na prova, para colar lá não, né? Senão vai ser eliminado do concurso. Você tem que levar o provimento 50 na cabeça, para a prova. São o quê? São os prazos de descarte de documentação dentro do cartório. Qual o prazo que você tem que manter determinados documentos? Você tem que estar com isso na cabeça. Isso é decoreba, mas tem que fazer. Quem lida com a atividade no dia a dia, guarda isso fácil. Agora, quem não lida, tem que decorar. Até eu mesmo aqui no cartório de protesto, alguns documentos eu nem lembro mais. Né? Eu lembro alguns. A gente lembra, por exemplo, as cópias dos documentos deixados, as certidões, a certidão fica guardada por 30 dias. Ah, mas as intimações, a cópia das intimações, quanto tempo eu tenho que guardar? Os livros é fácil guardar, mas estou falando assim, aquelas coisas pequenas. A intimação que foi, por exemplo, a intimação feita, a intimação concluída, ela tem um prazo. De título protestado, título quitado, são prazos diferentes. Então, assim, perceba, são peculiaridades que você tem que guardar, vai cair na prova e você tem que dominar isso aí. Então, gente, é isso, tá? Beijinho no coração de vocês, 28 minutos aqui. Um abraço e voltamos já com, acho que agora o próximo RTD, tá bom? Valeu!